Olá, todo mundo, boa noite, como estamos todos? Todo mundo bem, graças a Deus, rompendo com as barreiras, né? Rompendo com as dificuldades, olhando para o alto, que é o único, o único meio. Vamos fazer igual Davi. Vamos olhar para as montanhas e aí a gente pergunta: de onde me virá o socorro? Aí o socorro vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra. Graças a Deus. Então, estamos terminando, né, gente? Só mais 2 capítulozinhos e aí acaba o profeta Amós, as profecias do profeta Amós. Tem sido um caminho difícil esse trabalhar com o profeta Amós, viu? É um profeta direto, com ele não tem meias palavras. Ele não usava muito da técnica de Isaías, né, assim, de ser um pouco menos agressivo e usar mais poemas, né, quando o profeta Isaías percebeu que a vida dele estava por um fio, ele resolveu mudar a técnica dele, né, do 40 em diante ele já fez poemas, né, e ele conseguiu sobreviver um pouco mais. Mas o profeta Amós, como ele não passou por uma escola de profetas, ele não aprendeu os truquezinhos, né? Ele foi um profeta chamado direto do Altíssimo. Foi uma chamada, um contato direto de terceiro grau com ele. Alô, Amós, tá pronto? Eu tô precisando de você. Eu tô precisando da sua coragem. O Senhor precisava da coragem de Amós. Porque a destruição que ele ia trazer para o reino do norte, para Samaria e para as 10 tribos, era uma destruição que duraria muito tempo. Então o profeta tinha que ser assim, absolutamente verdadeiro, sem rodeios, porque a destruição seria terrível. E foi terrível. Gente, foi horrível a destruição que aconteceu em Samaria. Por isso que Deus precisava de profetas, como Amós. Ele pagou com a vida, bem recente, né? Porque ele não viveu muito tempo depois desses 10 anos. Mas até que ele durou bastante, né? Só no final, que quando ele se voltou contra o sacerdote de Betel, aí a coisa ficou feia. Então vamos lá ao capítulo 8, né? Capítulo 8 do livro do profeta Amós. O Senhor Deus chama um cesto de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver. De novo, o profeta está tendo uma visão, tá? Ele não especifica se essa visão era, se ele estava dormindo ou se ele estava acordado, se era num sonho, né? Ou se era assim, ao vivo mesmo, acordado. O Senhor Deus assim me fez ver um cesto de frutos do verão. E perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão uivos naquele dia, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora, e haverá silêncio. O Senhor já usou essa técnica comigo uma vez. Ele me mostrou uma pedra muito grande.
uma pedra de... Como é que chama aquela pedra roxa? Chama aquela pedra? É aquele quartzo, né? É um cristal de quartzo. Deixa eu ver se eu lembro. Ametista. Era uma pedra grande, assim, de ametista, linda. E ele me perguntou: o que você está vendo? Eu disse: uma pedra de ametista. E ele só me disse: você está vendo certo. Foi interessante, muito lindo isso. Muito real, muito real. A pedra é maravilhosa. Ouvi isto, vós que pisais o necessitado e destruís os pobres da terra. Tá vendo, gente? A razão pelo qual o Senhor disse que multiplicaria os cadáveres em todos os lugares, seriam lançados fora e haveria silêncio. Porque eles estavam pisando os necessitados, destruindo os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa. Gente, olha que o que está acontecendo no mundo hoje é isso. Diminuindo o efa e aumentando o ciclo. Tá vendo? E procedendo enganosamente com balanças desonestas. Nós falamos sobre isso outro dia. Eu disse que aqui também estava acontecendo a mesma coisa. Eu ouvi, essa semana, alguém colocou no meu grupo de família um vídeo, o rapaz mostrando que o preço continua o mesmo, mas o tamanho do produto está diminuindo. Antigamente era 500 gramas, agora está 450, pelo mesmo preço. É isso que o profeta está dizendo aqui. Aumentando o ciclo, diminuindo o efa. Aumentando o dinheiro, diminuindo a quantidade. Era o pecado que estava acontecendo em Samaria. E é o pecado que está acontecendo com a gente agora. Gente, vai ser diferente com a gente? Porque somos melhores? Não, não somos. Balanças desonestas. E comprando os pobres por dinheiro. O que aconteceu na eleição passada? Comprando os pobres por dinheiro. E os necessitados por um par de sandálias. Gente, essa técnica é antiga, acontecia 2.700 anos atrás. E vendendo o refúgio do trigo. Quer dizer, aquela parte que ninguém mais usa é que eles estavam vendendo para os pobres comerem. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O Senhor está dizendo: eu não vou esquecer o que vocês estão fazendo. Por causa disto, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela? Gente, olha o que o Senhor está dizendo, e essa mensagem é para nós hoje, tá? Eu disse que esse profeta quase não manda mensagem, para uma mensagem futura, mas essa aqui é para nós agora. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Por causa dessas coisas que estão sendo feitas hoje na terra, como foi feito antes, o Senhor está dizendo que haverá choro por toda a terra.
Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Enchentes. Esse? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, o rio Nilo. Será agitada e abaixará como o rio do Egito. Quer dizer, levanta e abaixa. Destrói e depois deixa a ruína. Naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Isso aqui, gente, significa que haveria um terremoto tão grande, tão grande. Terremoto e outra coisa, vulcões. Porque quando o vulcão explode, ele joga muita fumaça, escurece o sol. E a fumaça e a cinza se espalha. E a cinza é negra, por isso que escurece. Tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá o pano de saco sobre todos os lombos. Os panos de saco estavam guardados, né? Ninguém precisava chorar, ninguém precisava ir para o chão, né? Se cobrir de cinza. Aí os vulcões vêm para cobrir todo mundo de cinza. E aí aparecem os panos de saco. E a calva sobre toda a cabeça. Aí tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá o pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como luto de filho único, cujo fim será como dia de amarguras. Vem dias, diz o Senhor Deus. Isso aqui já é para o futuro também. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O sofrimento vai ser tanto que a única coisa que vai confortar é isso, a palavra do Senhor. Vão sair atrás, querendo ouvir. Cadê aqueles vídeos da irmã Miriam? Pois é. Vem dias, isso é para o futuro, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre toda a terra. Não fome de pão, não fome de nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e de norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia futuro, para a gente hoje, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem, tão certo como vive o teu Deus Odã, tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Eu não preciso dizer mais nada. A palavra foi muito clara. Essa promessa, essa profecia se cumpriu 100% em Israel, em Samaria. E, gente,
com certeza, como o sol vai nascer amanhã, como o sol vai voltar, né? Como a Terra está envolvendo em volta do Sol e ela vai continuar envolvendo até o Sol raiar amanhã novamente. Essa profecia também vai se cumprir agora nos nossos dias, um pouquinho depois dos nossos dias. Como ela se cumpriu antes, naquele dia também há de se cumprir. Vem dias, diz o Senhor Deus, um futuro distante. Porque isso aqui antes, a profecia antes desse 11 aqui, era todo para Samaria e para Israel. E ela se cumpriu. Agora vem dias, diz o Senhor Deus. Esse aqui ainda não se cumpriu, gente. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e de norte até o oriente. De um lado, de um canto da terra ao outro canto da terra, de um mar até o outro mar. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Não de sede de água, mas de sede da palavra, porque não vai existir mais. Gente, quando isso for acontecer na terra, vai ser uma calamidade total. Os que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem, tão certo como vive o teu Deus, ó Dan. Dan era um dos filhos, né, de Jacó. Tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Ontem eu ouvi do Elon Musk uma afirmação que ele fez. Elon Musk é aquele dono da Starlink. E ele disse, olha a afirmação desse homem, o mundo estaria completamente perdido se não fosse por Jesus de Nazaré. Nós ainda temos a proteção de Jesus de Nazaré, gente. Mas no dia em que ele olhar para a terra e falar, oh meu Pai, está na hora da vara de correção correr total. Como diz aqui, ó, de mar a mar, do Oriente até o Ocidente. Aí vai se cumprir essa palavra. Vai se cumprir essa parte da profecia. E eu não quero estar aqui. Porque eu não vivo, não conseguiria viver sem a presença de Jesus de Nazaré. Eu não conseguiria. Sem ele, não existe Miriam. Não existe Miriam. Temos uma parceria de longa data. Numa época muito difícil da minha vida, muito difícil, eu fui a Jerusalém. E lá tem um lugar, uma parede, onde tem uma marca de mão bem grande. E a tradição diz que ali foi onde Jesus tocou quando ele estava caindo, carregando a cruz. E eu passei por lá, coloquei a minha mão, naquela marca de mão, e disse, Jesus de Nazaré, se você é realmente meu companheiro, cura minha perna. Eu estava com uma situação crônica na minha perna esquerda, na juntura da perna.
E era muito difícil para eu caminhar. Às vezes, para subir escadas aqui em Londres, eu tinha que subir carregando, segurando no corrimão, e passo a passo, até eu conseguir chegar em cima. Eu já estava com muita dor lá em Jerusalém, porque lá tem muita subida e descida, que é uma cidade montanhosa. Estava doendo quando eu fiz essa oração. Gente, no final do dia eu procurei a dor e ela tinha ido embora. Ela nunca mais voltou. Naquele dia eu disse: eu te dou crédito 100%, Jesus de Nazaré. Foi a minha experiência, assim, direta com Ele, naquelas ruas de Jerusalém. Então eu não conseguiria viver sem Ele. E eu não quero estar aqui quando essa profecia se cumprir. Porque você já pensou? Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos continuar orando, pedindo a misericórdia de Deus. Mas como profeta aqui, a vara de correção vai vir, gente. Vai vir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é? Tenha uma boa noite aí no Brasil. E vamos estar naquele número que vai ser arrebatado antes dessas coisas acontecerem, não é? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tchau, tchau.